O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. Olá, bem-vindos ao PGCM, o Pequeno Guia do Colecionador Multimídia. Eu sou o Vinícius e hoje eu vou falar sobre um livro que é O Mal Secreto, do Zuenir Ventura. Esse livro é o primeiro de uma coleção de 7 livros, dos quais eu pretendo fazer a resenha de cada um deles aí, pelo menos uma vez por mês, a começar por esse daqui hoje, né? Então, o primeiro pecado, né, tratado nessa coleção foi a inveja, aqui no livro do Zuenir Ventura. O segundo pecado foi a ira, representado no livro Xadrez, Truco e Outras Guerras, do José Roberto Torero. O terceiro pecado é a gula, do livro O Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. O quarto pecado é a luxúria, com a Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. O quinto pecado é a preguiça, que eu não estou com ele no momento, está emprestado, mas vai aparecer a capa aqui do lado. E chama Canoas e Marolas, do João Gilberto Noll. O sexto pecado é a avareza, do livro Terapia, do Ariel Dockman, que eu ainda não tenho, é o único que eu não tenho ainda da coleção. E o sétimo e último pecado é a soberba, no livro Voo da Rainha, do Tomás Eloy Martinez. Bom, então vamos falar desse primeiro livro, né, que é A Inveja. Como vocês puderam ver, toda a coleção ela segue um padrão estético parecido, né, com a capa sempre vermelha e a arte aqui com o nome do livro no meio e um verniz, né, que eu achei bem legal, com o pecado, né, transparente aqui. Então todos os livros da coleção têm esse padrão aqui. Fora isso, falando ainda da estética do livro, dentro deles sempre tem ilustrações, né, correspondentes àquele pecado, ou então à história que está sendo contada ali no caso, né. Esse aqui, né, da inveja tem umas coisas até um pouco macabras aqui, como caveiras, esse tipo de coisa. Bom, falando um pouco aí do escritor, né, o Zuenir Ventura ele é um jornalista, escritor mineiro, que foi eleito em 2014 para ocupar a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras. Ele ainda continua na ativa, né, e ele é ainda um colunista do jornal O Globo até hoje. Ele é o autor de um dos clássicos da literatura brasileira. Ele escreveu o 1968, o ano que não terminou, que é um livro que deu origem à série da Globo, que algumas pessoas podem se lembrar, que chama Anos Rebeldes. Foi aquela série que passou na época aí que meio que influenciou o povo, né, a pintar as caras aí pra rua na época lá do Colors. Enfim, e sobre o livro, né, O Mal Secreto, ele foi lançado lá em 1998, então, como eu já disse, foi o primeiro volume dessa série, né, dos Pequenos Pecados. Ele foi convidado, né, pelo editor da Editora Objetiva, na época, a fazer esse livro, né, e ele não sabia muito bem por onde começar e tal, e ele conta um pouco disso aqui no livro. Então, assim, esse livro, ele não é bem um romance, ele é meio que uma narratória jornalística, né. Então ele vai contar um pouco assim de quando ele recebeu essa proposta, né, de escrever o livro. Ele vai contar como que foi o processo de escrever o livro, né, enquanto ele estava fazendo o livro, né. E esse é um dos pontos bem legais assim da narrativa, porque ela tem essa coisa jornalística que dá aquele clima, sabe, de cinema noir, né, aquele cinema antigo, preto e branco, que geralmente tinha história de detetive no meio, sabe. Eu vou mostrar mais ou menos como é que é. Estava eu em meu escritório, uma tarde chuvosa qualquer, dessas que aparentam dar em nada. Resolvi folhear o semanário de notícias para ajudar a passar o tempo. Em meio a várias banalidades midiáticas, eis que, quando eu menos esperava, me deparo com algo que iria mudar o rumo da minha vida. Então, né, vamos voltar aqui então pro livro.
que acontece? Esse livro, então, ele foi escrito num período que o autor ele descobriu que ele tinha um câncer. Então ele vai contar também dessa parte de como que foi descobrir esse câncer, né? Como foi a reação dele ao descobrir esse câncer, né? E como isso afetou no processo de criação do livro, né? Porque assim, ele descobriu o câncer, ele já tinha começado as pesquisas para o livro, né? E ele meio que dá a entender um certo momento ali que foi meio que uma praga, né, de uma mãe de santo ali, por ele estar tratando desse assunto, que é a inveja, né, que é um dos pecados que mais amedrontam as pessoas, né. Em alguns momentos, né, ele até se estende um pouco demais, na minha opinião, no relato dele, desse envolvimento dele com o câncer, até saindo um pouco do assunto que eu acho que seria, né, o assunto-chave aqui, que seria a inveja. Então essa parte até fica um pouco assim... É uma coisa triste, né, de você ver, e você não está esperando, né, num livro que fala sobre inveja, ele começar a falar de como ele ia no médico, de como que foi o começo do tratamento. Então é uma coisa assim que, pra mim, assim, pesou um pouco no livro, na hora da leitura. Fora isso, dentro do plot principal do livro, tem a história de uma moça que ele conhece ao visitar um terreiro de macumba, né, lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele vai fazer, né, as pesquisas dele sobre inveja nos lugares onde as pessoas meio que revelam que são invejosas, né? Então, nesses lugares são nos consultórios psiquiátricos, né, nos psicólogos, nos terreiros de macumba. Então, ele vai atrás desses lugares aí para saber, né, o que as pessoas, né, como que é esse sentimento, o que as pessoas fazem, né, quando se deparam com esse sentimento da inveja aí. Ele vai pesquisar, né, na verdade é um estudo que ele faz durante todo o livro sobre o que é a inveja e como que ela afeta as pessoas, né. E, enfim, então ele conhece essa menina, essa mulher, né, na verdade, lá nesse terreiro, e ela começa a contar sobre uma história que ela teve com relação à inveja, né? Ela estava junto com um cara e teve um caso com o melhor amigo desse cara, que na verdade era um cara que tinha muita inveja desse amigo, né? Que ela tava. Acaba que esse cara com quem ela tava junto acaba morrendo. E aí tem um grande mistério que vai fazer desse livro como se fosse um livro policial, né? Como que esse cara morreu, né? Quem matou ele? Então, assim, fica essa coisa no ar até o final do livro, assim, pra gente ficar imaginando. Bom, fora essas duas tramas, né? Que é esse caso aí da morte desse rapaz e a história do câncer do próprio autor, no meio do livro ele vai contando várias outras historiazinhas pequenas relacionadas à inveja, né? E ele vai dando algumas conclusões que ele vai tirando disso. E essa é a parte mais legal do livro. Por quê? Porque a gente acaba vendo aonde que a gente sente esse pecado, né? A gente acaba percebendo que eu acho que naquele momento eu fiz isso, então eu senti inveja. Porque a verdade é essa, né? Que todo mundo uma hora sente inveja de outra pessoa. O problema é como que você trata essa inveja, né? Como você trabalha ela, né? Então, assim, é uma coisa assim que às vezes te dá um tapa na cara, assim, e te faz pensar em quanto você pode melhorar, né? Como pessoa. Isso que foi legal de ler nesse livro. Bom, e por fim, né? Eu gostei bastante do livro. Ele tem uma escrita bem leve, então assim, ele não usa muitas palavras difíceis, né? Ele é bem simples de se entender. Por até mesmo ele ser jornalista, então ele é mais direto, né, na redação dele. E eu gostei bastante, li ele bem rápido esse livro. Dei 4 estrelas para ele lá no Scoob, né? Então é um livro que eu gostei bastante de ler e me empolgou, assim, para ir atrás do restante da coleção, né? Valeu, foi um bom começo, assim, dessa coleção. E eu também fiquei com mais vontade de ler, né, outros livros desse autor. Eu não tinha lido nada dele antes. Então, assim, eu já li algumas colunas já dele no jornal, né, no Globo. E agora eu vou tentar também ler esse 1968, né, esse livro aí que é bem famoso dele. Bom, é isso, pessoal. E aí, você já leu algum livro dessa coleção? Se você leu, coloca aí no comentário, né, pra gente discutir, principalmente esse livro que eu falei hoje. E se tiver mais uma dica aí de algum outro livro que você acha legal para eu ler, também coloca aí nos comentários. Segue os canais para ver os próximos vídeos e até a próxima!